Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez na tua presença. Entregando, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, tudo que somos e tudo que temos na tua presença. Que a nossa coração, Senhor, possa estar subindo a ti como aroma agradável. Porque tudo que vamos fazer, Senhor, e falar aqui, fazemos de coração. Porque queremos, Senhor, acima de tudo, engrandecer e honrar o teu nome. É isso, Senhor, que colocamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não
Maravilhoso.
Pai nosso, todo céu.
Todo-Poderoso, queremos nos aprofundar no conhecimento da glória do Senhor, dia após dia, louvando e engrandecendo o seu nome em adoração, na nossa forma de viver e de agir, Deus. Queremos colocar diante do Senhor não só palavras, mas as nossas atitudes, meu Deus, com mãos levantadas, meu Deus, a fim de estar realmente glorificando e engrandecendo o seu nome, Senhor. Ensina-nos através da tua palavra, através da vida do meu Pai, que ele possa enxergar com os teus olhos e a tua boca possa estar na boca dele nesta noite, para nos ensinar, meu Deus, qual o caminho o Senhor deseja para nós, para que possamos estar aprendendo mais e mais, meu Deus, para que assim possamos ser dia após dia transformados, Senhor, diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Realmente, quando nós nos emergimos na adoração, nós conseguimos sentir o que é a presença de Deus, né? Quando a gente vai, a nossa mente ela vai absorvendo essas palavras que nós lemos, que nós cantamos, e nós conseguimos muitas vezes dimensionar realmente o que é Deus e como é Deus. Mas muitas vezes nós precisamos dar esse retorno. Esse retorno é necessário, porque Ele promete muitas coisas. Mas será que nós somos realmente, cremos em tudo isso que nós cantamos? Então vamos lá em Hebreus 3. Interessante que essa palavra eu nem estava muito sabia, mas ela vem ligar a palavra que eu falei no domingo passado. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que é o construtor de uma casa que tem mais honra do que sua própria casa, do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os seus caminhos. Assim jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aqui, mais uma vez, o Senhor está nos mostrando que precisamos ter alguns requisitos para que
realmente tudo aconteça. Aqui, quando o autor aqui ele fala santos irmãos, participante do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sacerdote que confessamos. Esse é um dos princípios que nós precisamos ter. Nós precisamos ter isso realmente dentro das nossas vidas, assim, em todos os momentos. E muitas vezes nós falhamos nisso. Falhamos nisso nas nossas atitudes, falhamos nisso nos nossos pensamentos, falhamos nisso muitas vezes no nosso comportamento, nas nossas conversas. Um cristão, ele tem que realmente ser santo em todas as áreas. Não só na hora que está no culto, não só na hora que está louvando, não só na hora que está pregando para uma outra pessoa. Esse pensamento que ele pede aqui, de nós fixarmos o pensamento nele, em Jesus. Jesus não era Jesus somente quando ele estava com os apóstolos ou quando ele estava pregando para o povo. Jesus era Jesus sempre. E muitas vezes as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, muitas vezes desfocam do real sentido de Jesus, do real princípio do que nós fomos chamados. Porque ele veio. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos mostrar. Nós estamos aqui não simplesmente para passar por essa terra como passar. Cada um de nós, cada um do cristão que foi chamado para o ministério. Não é ministério de uma igreja, não é ministério de um lugar. Todo aquele que foi resgatado por Cristo, que foi tirado do cativeiro, ele tem um ministério. E muitas vezes isso é levado de forma muito superficial. Muitas vezes o cristão, ele é cristão somente em alguns pontos, em alguns locais. Ele não é cristão 100%. E aqui ele diz aqui o seguinte, ele diz que o nosso Senhor é que vai construir isso em nós. Nós só precisamos colocar nossa mente, fixar nossa mente no nosso Senhor, nos esforçarmos a ser realmente cristãos. Essa casa que nós chamamos de ministério, que nós chamamos de chamado, que nós chamamos de propósito, cada um chama de uma forma. Quem vai construir isso é Deus. Ele é o edificador. Mas nós, como artífices de tudo isso, nós precisamos estar pronto em todas as áreas. E se nós fizermos uma análise na nossa vida, no nosso comportamento, muitas vezes, no dia a dia, muitas vezes nós não agimos como verdadeiros cristãos. Nós agimos muitas vezes como cristãos em alguns pontos. Volto a falar, Jesus não era Jesus só em algumas circunstâncias. Jesus era Jesus em todas as circunstâncias. De quando Jesus nasceu até de quando ele morreu, entregou a vida por amor a nós, ele foi Jesus. E nós temos que ter esse olhar de Cristo. O Espírito Santo fala, mas muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. E isso é uma coisa que nós precisamos mudar. Voltando à casa e edificação, aí quando você vem para cá e coloca o ministério como algo, porque tem muitos que não entendem nem isso, se converte, se convence como cristão e vai tocar a vida e acha que os pensamentos dele é o que é certo. Define seus próprios pensamentos, define o que acha que é certo para viver com Deus e segue. E não é isso que a palavra nos ensina. A palavra é o trilho das nossas vidas, é o trilho da nossa alma para nos encontrarmos com Deus. Se nós fugirmos disso, nós corremos sérios riscos. E essa casa, e muitas vezes nós simplesmente deixamos para trás, nós deixamos o projeto de Deus, que é para a nossa vida, quando Ele nos resgata, porque se nós olharmos para nós mesmos,
Quem seria você se Cristo não tivesse te resgatado? O que você seria? O que seria você? Se essa construção, porque foi uma construção, cada dia Deus está nos construindo. Cada dia Deus tem nos moldado, nos construindo para quê? Para nada? Não, Ele tem nos construído para que possamos ser melhores. Para que nós possamos realmente ser cristãos, como Cristo foi. Ele disse aqui, santos irmãos, participantes dos chamados, fixem os pensamentos em Jesus, apóstolo, sumo sacerdote, que confessamos. E muitas vezes os nossos pensamentos não é. Mas daí quando nós pendemos para o outro lado, nós caímos para a incredulidade. Nós conhecemos a Cristo, sabemos o que precisa ser feito, e aí você muitas vezes não faz o que precisa ser feito. Ou você não age como você deveria agir, como Cristo agiria. E aí você pende para um outro lado, que é a incredulidade. E aqui, um pouco abaixo, ele diz aqui, ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nós fomos resgatados para servir um Deus vivo, não um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Mas como a própria palavra diz, um Deus vivo, Ele quer sua reação, Ele quer seu comprometimento, Ele quer que você se entregue realmente, corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender isso. Entender, nós entendemos. Nós precisamos praticar isso na totalidade. Entender, nós entendemos. Nós sabemos quem é Deus. Nós conhecemos quem é Deus. O verdadeiro cristão que tem a palavra como guia da sua vida, ele sabe o que é Deus. Não estou dizendo, aqui como diz aqui o autor, santos irmãos, os irmãos que são separados, os irmãos que realmente são chamados, os irmãos que entendem realmente qual é o chamado, qual é a construção disso. Porque é uma construção, a nossa vida é uma construção, ela precisa ser calculada, ela precisa ser pensada. Nós não podemos fazer por conta. Nós vimos aí, ó, o que é fazer uma construção de forma sem projeto, sem estrutura. Vem a chuva, leva tudo. E nós precisamos entender que nós precisamos estar estruturados. Para quê? Para que nós não venhamos a endurecer os nossos corações quando aquilo que a gente acha que é certo não dá certo. Não é da forma. Aí você endurece o coração, você cai por uma incredulidade, você deixa de crer nesse Deus vivo. E daí nós corremos um sério risco de sermos como o povo que foi resgatado do Egito, como ele citou aqui. Deus tem nos chamado para vivermos no descanso dele. Todo cristão, ele é chamado para viver no descanso do Senhor. Ele é o construtor, ele é que vai fazer. Nós só precisamos fazer a nossa parte, que é cumprir a palavra de Deus na totalidade. A nossa confiança e a nossa esperança é nele. Nós só precisamos entender como colocar isso em prática. Cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades. Cada ser humano tem a sua dificuldade. São personalidades, são criações diferentes. Só que isso se resume tudo quando o Espírito se resume e zera quando o Espírito Santo entra e faz de você a morada dele. Aí tudo aquilo que ficou do passado ficou para trás. Agora, se você ainda tem resquício da sua velha natureza, você tem resquício ainda do Egito dentro de você, você corre riscos de ficar pelo deserto. E é todos. Isso daí não é, porque, volto a dizer, não é só os pastores e líderes que têm um ministério, um chamado, um propósito. Todo cristão, ele tem um propósito, ele tem um chamado. Ele precisa se posicionar, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa buscar colocar em prática tudo aquilo, porque senão isso vai se tornar algo muito ruim para ele.
para nós, né? Para nós todos cristãos. E aqui ele volta a dizer, como Deus é tremendo, ele fala assim: se vocês fizerem isso dessa forma, se vocês entenderem o que é isso, vocês vão entrar no meu descanso. Quantas coisas estão acontecendo no nosso mundo, quantas coisas aconteceram, gente, nessa nossa geração, quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas estão vindo sobre o mundo, sobre o povo, sobre a humanidade, que a gente não sabe o que vai ser daqui 10 anos, nós não sabemos o que vai ser. Por isso que o Senhor está dizendo, esse é o momento de vivermos na totalidade, para que nós possamos realmente confiar nesse Deus vivo, que Ele é o único que vai realmente fazer com que a nossa casa, o nosso propósito, tudo seja construído. E se nós não focarmos e não vivermos nesse sentido, podemos correr um sério risco de cair na incredulidade. Mas essa incredulidade, ela não vem porque as coisas acontecem do jeito que você não quer que aconteça. Não, a incredulidade vem quando você se afasta de Deus e aí você começa a ser penalizado pelos seus próprios erros. Aí é onde que cai a incredulidade. É onde o teu coração começa a entrar na perversidade. Porque aqui ele coloca a incredulidade como um coração perverso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Precisamos nos alinhar, precisamos nos posicionar. Todos aqueles que vêm, todos aqueles cristãos que querem realmente viver uma vida com Deus, precisam se posicionar diante disso. Precisam viver uma totalidade na presença de Deus. Nós lemos hoje no devocional sobre a posição dos líderes das igrejas, os líderes daqueles homens, mulheres. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala num contexto geral. Quantos e quantos vão buscar em imersão, em coach, em linguística, não sei o que, e não sei o que, sendo que é Deus que você... Esses dias eu falei para um cliente, ele falou assim, como nós conversando, e ele falou assim, a palavra network, de ter muitos contatos e ter muito conhecimento, porque um conhecimento leva a outro conhecimento que chega no seu objetivo. Eu falei, não. Eu falei, o cristão, ele não precisa de ter influência eu preciso conhecer aquele, porque aquele vai me fazer uma ponte para me chegar naquele que é o meu objetivo. Não. O cristão, ele tem que ter apenas um network com Deus. É Deus que vai fazer tudo. É Deus que faz o cenário ser montado. É Deus que tem o poder de tirar e de colocar. É Deus que tem o poder de tirar o povo do Egito e de deixar no deserto. É Deus. E a nossa confiança tem que estar posta nele. A nossa confiança tem que estar posta na santa palavra de Deus. Porque Ele é o único que pode fazer. Mesmo que seus olhos não consigam enxergar. A única coisa que nós precisamos entender, olhe para dentro de você e fale: sou cristão verdadeiro, genuíno, santo cristão, participante do chamado celestial? Sou ou não? As minhas atitudes condiz com isso? Cada um passa na cabeça aqui, já sabe. O ser humano é dotado de inteligência. O ser humano não é tapado. O ser humano sabe o que é certo e o que é errado. Principalmente aqueles que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é que Ele faz essa construção
Ele é que vai te estruturar. Você só precisa se esforçar e deixar. E Ele vai te levar. Ele vai te levar para o local de descanso. Volta a falar. Ele está o domingo passado ele falou sobre o local de descanso. E essa semana, novamente. Só que, se você fizer uma análise na semana, vamos colocar nós, né? Vamos num geral. O que você fez durante a semana? O seu comportamento foi um comportamento santo cristão com propósito celestial? Ou o seu propósito foi outros? Não fique jogando a culpa no seu pastor, ou na sua pastora, ou no seu líder, que eles não fizeram, então se eles não fizeram, você está entrando por um caminho muito ruim, de coração perverso e incrédulo. Você vai ficar pelo deserto caído. Cada um de nós fomos chamados para o ministério. Nós temos que estar preparados para que Deus construa, através das nossas vidas, o que Ele quer de nós para o reino dEle. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos colocar em prática, todos os dias. E aí Ele tem só os seus... Aí sabe como Ele explora isso na gente? Cada um num cenário diferente. Ele monta o cenário para você entrar dentro e ver qual é a sua atitude. E aí nesse momento você vê... Falhei, errei, poderia ter feito diferente. Mas Ele é um Deus bondoso, que se você se entrega e você volta e você fala, eu quero, eu preciso, eu vou me esforçar, Ele abre o caminho novamente, fala, vai filho, vai fazer o teu ministério, vai fazer o teu chamado, se esforce. E aí as coisas começam a acontecer. Isso em tudo nas nossas vidas. Isso eu estou falando um a um. Cada um. Mesmo nós sendo uma família grande, nós sabemos que cada um aqui tem um propósito e um objetivo. Todos nós aqui. Desde as crianças, todos nós temos. E é isso que nós precisamos entender. Estamos preparados para viver isso realmente? Estamos preparados para reviver o propósito de Deus? Para viver aquilo que Deus nos chamou? Estamos dando de retorno para o nosso Senhor Jesus a morte dele na cruz? Em todas as áreas das nossas vidas? Ou não? Ou você ainda tem pensado em você em algumas áreas? E deixado o propósito, o ministério, o chamado para o canto? Não impute o seu propósito, o seu chamado, o seu ministério, no seu pastor, na sua pastora, no seu líder espiritual ou naquele que você... Não, se você fizer isso, você está entrando por um caminho muito ruim. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos um ministério, cada um de nós temos um propósito, cada um de nós, cada um aqui, ó, cada um. E Deus vai te encaixar dentro do cenário para Ele te lapidar, para Ele te transformar, para Ele montar você e construir você como uma estrutura firme para que Ele possa te usar. Isso desde a irmãzinha que fica lá na igreja até o pastor. E Ele diz aqui, não endureça o coração. A hora que você ouvir a minha voz, não endureça o coração como aqueles que endureceram na rebelião. Se você endurecer o coração e você continuar fazendo do jeito que você acha que tem que fazer, ele já deixou claro, você vai ficar pelo deserto. Você vai ficar pelo caminho. Quantos e quantos que saíram do Egito levando cargas, sendo simplesmente um carregador? Quantos que foram usados para sair do Egito, ajudando a levar as cargas e ficaram pelo deserto? Quantos? Por causa do quê? Rebelião, incredulidade, coração perverso, murmuração e outras coisas mais. Então, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar no tempo que se chama hoje. O mundo está precisando de cristãos verdadeiros. O mundo está precisando de cristãos que se posicionem.
Não importa se você está dentro da sua casa, não importa se você está na igreja, não importa onde você está. Importa que você se posicione como um verdadeiro cristão. Se você é um empresário, será que as pessoas te olham? Será que a sua família te olha? Será que seus funcionários te olham? Será que sua filha te olha? Sua mãe te olha? Como que você está nesse cenário? Como que você está nesse cenário? E é isso que nós precisamos entender. Para que a gente possa entrar nesse descanso tão prometido pelo Senhor, a gente precisa estar com esse teste aqui, ó, tudo, ó, aprovado, 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 aprovado. A hora que você se enquadrar em tudo isso, você está premiado a entrar no descanso do Senhor. Mas se isso ainda não tiver ticado como checklist aprovado, você corre um sério risco de ficar pelo deserto. Todos nós, nosso tempo, nós estamos indo no sentido da fim da vida. Cada um de nós, todo dia que nós acordamos, um dia a menos para nós aqui nesta terra. Nenhum de nós sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós não sabemos. Mas nós precisamos entender que quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente se empenhar na obra do Senhor e fazer com que este mundo conheça Cristo realmente na sua essência, não esse Cristo que são superficiais, que estão sendo pregados, que é tão fácil, não. Nosso Cristo, ele não foi fácil para ele vir morrer naquela cruz. A graça nos alcançou, mas nós precisamos retribuir isso de alguma forma. Nós não fomos alcançados somente para viver a nossa vida do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Não. Ele vai te colocar em cenários que você vai precisar olhar, renunciar ao seu eu. Porque é somente através da morte da alma que você consegue realmente encontrar Cristo, verdadeiramente. Então, que nós possamos entender, para nós não sermos desobedientes, um coração perverso e incrédulo. São coisas que andam no mesmo patamar, numa mesma linha. A desobediência e a incredulidade, ela anda junto, porque se você desobedece é porque você não crê. Se você pratica coisas erradas é porque você não crê. Não adianta você falar, eu creio em Jesus. Não, você não crê em Jesus. Você não crê em Jesus. Porque se você comete o erro, se você faz algo que sabe que não pode fazer, você não crê em Jesus. Você não crê. Você pode até achar que crê, mas você não crê. Porque se você cresce, você não faria. Isso é sério. Que nós possamos nessa semana nos esforçar, permitir que esse construtor venha a nos ajudar a construir esse vaso para ser cheio do poder de Deus. Quando se fala de construção, nós que conhecemos bem o que é isso, a construção não é fácil. É pesado, é difícil, é cansativo, é estressante muitas vezes, porque você muitas vezes não consegue ter são coisas que acontecem no meio da construção que muitas vezes te tira, estressa, mas é isso. O que você precisa é nunca desistir, é continuar. E aí você vai conseguir chegar no descanso do Senhor. Volta a falar aqui, ó. Não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo à prova, apesar durante 40 anos, tendo visto tudo o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, o coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Não vamos permitir que o nosso Senhor, o nosso Deus, fale isso para nós. Que a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, o nosso coração perverso, não permita que a gente entre no descanso. Amém? Amém. Amém. Senhor Deus poderoso, nós te glorificamos e te bendizemos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que realmente nessa semana, Senhor, o Senhor nos ajude, ó Pai. Nos ajude, nos sustente, ó Pai, sustente todos aqueles que realmente, ó Pai, fazem desse chamado e desse propósito algo de valor, ó Deus.
Todos aqueles, ó Pai, que estão perdidos, ó Pai, que estão lutando sozinhos, ó Pai, a buscar e entender e conhecer, nosso Deus, a Tua palavra, que o Senhor possa direcionar, ó Deus, que o Senhor possa levantar pessoas, ó Pai, a trazer, ó Pai, a verdade, ao esclarecimento, Deus. Sim. Nós não sejamos nem perversos, nosso coração, nem incrédulo, ó Pai. Nós vimos e temos realmente, ó Pai, presenciado, ó Pai, os seus grandes milagres, ó Pai. Sim. E que nossa fé possa ser fortalecida, nossa fé possa ser realmente justificada, baseando na Tua palavra, Senhor. Sim. Por isso, Deus, nós entregamos esta semana, esse restante de noite, e abençoamos, ó Pai, e é que essa palavra possa caminhar, ó Pai, durante muitos e muitos lugares, ó Pai, que nós não tenhamos conhecimento, mas que venha ajudar aqueles que precisam ter o conhecimento da Tua palavra. Sustenta, Pai, sustenta todos aqueles, ó Pai, que têm lutado por amor à Tua obra, Senhor, que têm lutado para se cumprir, ó Pai, a Tua vontade, ó Deus. Por isso, Deus poderoso, nós entregamos esta noite na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.